Graça no Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre uma palavra que é bem comum no nosso tempo. É a palavra infidelidade. Lá em 1 Crônicas 9 diz assim: o povo de Jerusalém, por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Veja, o cativeiro babilônico veio sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá, e na realidade eram duas nações. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois. E primeiro foi levado Israel pelos assírios, e depois o povo de Judá, cuja capital Jerusalém, foi levado para a Babilônia. E esse texto diz a razão do porquê que eles foram levados, a razão do porquê vieram tanta destruição sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre o povo de Deus aqui na terra. E a razão é única: infidelidade. Infidelidade. A infidelidade, ela não é só no âmbito, como nós estamos acostumados a ouvir, no âmbito da sexualidade. A infidelidade, ela é muito mais do que isso. Na realidade, a infidelidade está ligada com traição. O povo de Israel, o povo de Judá, traiu Deus. Traiu como? Traiu com outros deuses, traiu com outros princípios, traiu com outro tipo de espiritualidade que não era a espiritualidade de Deus. Lá no texto do capítulo 10, versículo 13, 14 e 15, fala também da razão da morte de Saul. Diz lá assim: Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor. Ele morreu numa batalha pelos filisteus. E diz que a razão da morte dele é infidelidade. O texto, no versículo 13, continua dizendo e diz: não foi obediente à palavra do Senhor. Veja, a infidelidade aqui está ligada à obediência, ou seja, fazer aquilo que Deus havia pedido a Saul. Saul não obedeceu. E nesse sentido, constitui-se também uma traição à desobediência. Traição ao quê? Aos princípios de Deus. Traição ao que Deus havia solicitado a Saul. E na realidade, várias vezes Saul desobedeceu a Deus. E uma delas está relacionada no texto, quando Deus pede para destruir o exército do inimigo e também os seus animais e também o rei. E Saul poupou o melhor dos animais, Saul poupou o rei. E isto muito entristeceu a Deus. Ou seja, a traição aqui estava ligada a Saul constituir outros princípios que não fossem os de Deus, os seus próprios princípios, a sua própria maneira de se conduzir, não sendo totalmente fiel a Deus. Ele obedeceu em parte, mas não totalmente. Mas para Deus, obedecer em parte é a mesma coisa de desobedecer totalmente. Nós não obedecemos em parte, mas nós obedecemos totalmente. É a mesma coisa num casamento. O casal, né, dos cônjuges diz: eu vou só ser fiel à minha esposa nisto, mas eu não vou ser naquilo. Isso não significa que ele não traiu a esposa. A traição é deixar de obedecer princípios do casamento, princípios de fidelidade no casamento conjugal, tanto sexual como mental, como em outras áreas também. Assim, Deus também fala a respeito da infidelidade. A infidelidade não constituiu-se só buscar outros deuses,
porque na realidade Saul não fez isso. É interessante, não buscou outros deuses. A única coisa que ele fez, vamos dizer, diferente de adorar a Deus, foi buscar uma espírita para consultar os mortos. Mas ele não tinha uma vida de relação com outros deuses, a não ser este erro que ele comete. Mas não significava que não era infiel a Deus. Ele era infiel a Deus porque não obedecia a Deus. E também quando nós pensamos em infidelidade, nós devemos pensar em nós. Nós somos totalmente fiéis a Deus ou em parte somos fiéis? Nós obedecemos totalmente os mandamentos de Deus ou nós criamos os próprios mandamentos nossos em detrimento aos mandamentos de Deus porque achamos que é melhor fazer desta maneira do que da maneira de Deus? Este foi o ato de infidelidade de Saul, achar que podia obedecer em parte e que tinha princípios que pareciam mais humanitários, vamos dizer, poupar a vida do rei. Às vezes nós fazemos isso, nós achamos que determinadas coisas são melhores do que obedecer totalmente a Deus. E isso é infidelidade. A infidelidade é uma tragédia na vida daqueles que acham que estão servindo totalmente a Deus. E por causa da infidelidade, o povo de Judá foi levado para a Babilônia. Por causa da infidelidade, Saul morreu entregue nas mãos dos inimigos dos filisteus. Por causa da infidelidade, Israel foi tirado da sua terra, foi vencido pelos assírios. A infidelidade, ela é uma tragédia na vida das pessoas que desejam servir a Deus. Por isso não deixe a infidelidade entrar no seu coração. Não só em relação a Deus, mas em relação a todas as outras coisas, em relação aos princípios de Deus na sua vida, no seu casamento e na sua vida espiritual para com Deus. Seja fiel a Deus, obedeça a Deus, seja bênção nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.